Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E agora eu vou te mostrar algo que é muito legal. O que eu vou te mostrar é o que eu acabei de descobrir, descobri nos últimos meses aí, descobri que uma das maiores empresas que usa copywriting aqui no Brasil, que é a Empíricos, né? A Empíricos, ela é uma empresa que tem como sócia o Grupo Agora, ou a Grupo Agora, né, como eles falam. O Grupo Agora é uma das maiores publishers do mundo sobre newsletters. E eles vendem tudo isso com copy. Eles chegam a fazer 15 a 20 copies por semana, por mês. 15 a 20 copies por mês. Você tem ideia do que é isso? Imagina fazer 20 copies todo mês. É muita copy, né? Realmente. Bom, de qualquer maneira, eles são assim, eles fazem isso. Como é que você faz para entregar 20 copies por mês? Só se tiver um processo muito claro de como se faz. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o que eu aprendi com eles, como fazer copies em velocidade e muito boas, né? Então, copies que não são só rápidas de se fazer, mas são muito boas, tá? E para isso, basicamente, a gente vai ter que passar por um processo de revisão, um processo de criação da sua copy e um processo de revisão da sua copy que deixe ela, que garanta que ela está muito boa e que ela está ótima para entrar e para ser disparada, tá? Então eu vou te mostrar agora como que eles fazem e como que você pode fazer. Eu nunca tinha feito assim e a partir do momento que a gente começou a fazer dessa maneira, tudo melhorou, né? Então realmente é algo que a gente vai implementar aqui na SB Copy e eu acredito que essa metodologia é uma das melhores metodologias que existem para se fazer copy com velocidade e qualidade, tá? Então o que eu vou te mostrar agora é a metodologia de criação e revisão de copies que é Empíricos e que é o Grupo Agora, que tem mais de 50 empresas, usa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Bom, a primeira coisa que você tem que sacar, a primeira coisa que a gente ensina, né, ou que se faz quando vai criar uma nova copy, o processo todo começa com um documento apenas. Esse documento se chama carta oferta. O que é uma carta oferta? Basicamente é um resumão do que vai ser a sua copy, tá? Então simples assim, a tua ideia principal, sabe? Tipo, descrita ali numa página para que as pessoas possam bater o olho, né? E saber se é uma boa ideia ou não. Muitas vezes a gente tem ideias ruins, né? Você já teve ideia ruim? Eu também já, né? Então, em vez de você escrever a tua copy inteira para descobrir que ela está ruim, você faz simplesmente uma página, responde uma página e pede a opinião de outras pessoas, tá? Então, pede a opinião do seu cliente, pede a opinião de seus pares de copywriters, pede a opinião de alguém que você confie, que possa te ajudar a olhar e te dar ideias se aquela é uma boa ideia ou não, tá? Eu recomendo que a sua carta oferta seja revisada por um copywriter, um colega seu aqui do curso, né? Ou pelo seu cliente, ou por algum sócio seu, alguém que entenda de copy, tá? Então, não seja qualquer pessoa, tá bom? O seu cliente não vai adiantar revisar sua copy, tá? O que vale a pena, o seu cliente não, né? O cliente que vai ler a copy, né? A pessoa que vai ser persuadida pela sua copy e a pessoa para quem você vai vender esse produto, não adianta, não tem muita ajuda nesse momento, mais para frente até poderia ser, mas agora não, tá? A tua carta oferta, então, ela é composta por 9 itens, vamos lá, vamos olhar um por um dos itens. Primeira coisa, na verdade, não é nem um item, é só para você descrever qual é o produto que você vai vender lá em cima, tá? Então coloca aqui, vou vender o curso Copywriter Profissional, tá? Então, basicamente isso, bastante simples, você pode colocar ali também o seu preço, né? Então, se você quiser, tá? Mas basicamente você precisa colocar só o nome do produto para que as pessoas saibam, a pessoa que está revisando a sua copy saiba o que é que você está vendendo, tá? Segunda coisa, ou na verdade o item número 1, o tipo de promoção. A gente falou aqui no vídeo anterior, um dos vídeos anteriores, sobre a grande ideia, né? Qual é a grande ideia ou a big idea da sua copy? Tá? Qual é o grande argumento que você vai provar para as pessoas? Né? Qual é uma história, é um segredo, enfim, o que exatamente você vai fazer? Né? Qual é o exemplo? É um convite? É alguma coisa que você está convidando a pessoa para descobrir? É uma conspiração sobre alguma coisa, né? Então sua copy pode ser sobre vários assuntos e aí você pode colocar então a minha big idea é a seguinte, eu vou falar sobre o cara que joga golfe, né, que só tem uma perna e que bate a bola 100 metros mais longe e que ele ensina as pessoas a como fazer isso. Ok, beleza, essa é a minha big idea. Então, uma linha, no máximo uma linha e meia para explicar sobre a sua big idea. Aqui não é um parágrafo, tá? Então não é 5 linhas, não. É algo bem simples, direto ao ponto, é basicamente
algo que poderia até mesmo ser a sua headline, tá? Então, até mesmo aqui você tem que colocar 2 ou 3 versões da sua headline nesse primeiro item. Então, 2 coisas que vão entrar nesse primeiro item. Primeiro, a sua big idea, né, a ideia principal. Segundo, 2 ou 3 versões ou opções de títulos que você está pensando em colocar na sua copy. Esse é o item número 1 da carta oferta. Segundo item, o problema. Então, resumir claramente ali 3 problemas principais que você vai resolver. Quais são os problemas que o cliente tem que você vai resolver? Simples assim, só escrever lá. Bom, o meu problema número 1 é falta de autoestima, o segundo problema por exemplo, ele não conseguir uma namorada, e o terceiro problema é emagrecer. Beleza, esses são os 3 problemas que eu vou ajudar o cara a resolver na minha copy, tá? Simples assim. Terceiro, esse é mais ou menos opcional, tá? Por que mais ou menos opcional? Porque o ideal é que você tenha sempre um vilão, um culpado, um problema claro que alguém criou, alguém é o vilão na história. Né? Então, sempre que você tiver um vilão na história, sua cópia aumenta muito de poder, tá? Então, o ideal é que você tenha um vilão. Se você não tiver, assim, em raras exceções, tudo bem, manda pau, continua a sua cópia tranquilo que vai funcionar também, tá? Eu já fiz várias cópias sem vilão que funcionaram, mas quebra um pouquinho a cabeça para entender quem é o culpado pela pessoa não ter resultado. Agora, um segredo, é claro que sempre a pessoa, sempre é o cliente, sempre o cliente é o culpado por não ter resultado. A questão é, se você falar isso, não adianta nada, ele não vai conseguir resolver o problema de saber que a culpa é dele. Tá? Então você não está fazendo nenhum favor para ele em dizer que o problema dele não conseguir parar de fumar é porque ele não tem força de vontade. Isso não ajuda nada a ele. Tá? O que de fato ajuda é você mostrar uma metodologia que ele tenha que comprar, o que ele tenha que seguir, que ele tenha que fazer para conseguir resolver esse problema e parar de fumar, por exemplo. Tá? E aí a questão para você fazer isso você tem que olhar que não necessariamente a culpa é só dele. Então a indústria do cigarro, por exemplo, faz propagandas gastando milhões e milhões de reais desde que você é criança, você está exposto ao cigarro. Então, de certa maneira, é culpa delas também, certo? Aí que tá, você tem que achar um vilão para colocar na sua copy, tá bom? Se você não achar, como eu te falei, tudo bem, dá até para prosseguir, mas agora, especialmente no começo, sempre tenta achar um vilão, tá bom? Porque senão, se você não encontrar agora, você não vai treinar por isso, né? E é importante você treinar, tá? Então, quarto item, a solução que você vai dar ao seu receptor. Então, quais são as 3 soluções ou as 3 coisas que você vai fazer na sua copy, no seu produto, que são a resolução do problema dele, tá? 5. Qual a visão do futuro que você quer dar para o seu receptor? Então, quais são os benefícios e resultados que ele vai ter depois de ter o resultado final, né? Então, quando ele emagrecer, o que ele vai resolver de problemas na vida dele? Como a vida dele vai ser melhor? Então ele vai ter mais dinheiro, ele vai ser mais bem visto na sociedade, ele vai ser mais bonito. O que exatamente ele vai viver? Qual é a vida dele no futuro, tá? Aqui você pode escrever ali umas 2 ou 3 ou 4 linhas ali, até mais se bobear, tá bom? Algumas 2 ou 3 parágrafos, tudo bem. Em alguns lugares você colocar um pouquinho mais. Mas lembre, essa copy inteira, ou seja, as respostas todas não podem passar de uma página, tá? A ideia desse documento é que ele seja uma página só, tá bom? Todas as respostas não podem passar no total de uma página, ok? 6. Quais são as qualidades principais do seu agente, tá? Então, o agente que vai entregar a copy tem que ser alguém confiável, né? Alguém que de fato que tenha carisma. Lembra do nosso estudo do agente? Que tenha carisma, que seja íntegro, né? Que passe confiança. Então, essa é a grande sacada. Quais são os elementos que você vai usar para mostrar e para fazer com que as pessoas percebam o seu agente como confiável, carismático e íntegro, tá bom? Esse é o número 6. Número 7. Quais são as melhores características do produto? E qual é o seu PUV, né? A sua proposta única de valor, tá? Então, quais são as melhores características do produto? Por exemplo, esse produto é o que tem mais memória do mercado. Ok, isso é uma característica. Então esse produto tem 68 vídeos e, aliás, outra forma de fazer, né? Esse produto, ao invés de ter 68 vídeos, tem simplesmente 5 que vão direto ao ponto. Né? Ou então esse produto elimina bactérias. Tá? Então, quais são as características? Eu estou falando de características aqui, não benefícios e resultados, tá?
características do seu produto que são as melhores, né? Então as mais legais, as que você vai evidenciar na sua copy depois, falando aí sobre benefícios e resultados. O primeiro passo é identificar as características para que você crie, usando a estratégia de bullet points que a gente já ensinou, as características viram resultados e benefícios, tá? E também aqui qual é o seu ponto, a sua proposta única de valor, tá? Então como que você vai posicionar esse produto, tá bom? Então esse produto vai ser o quê? Ele vai ser, sei lá, específico para pessoas que moram na cidade de Arthur Nogueira e que vão ao dentista e que tem de 13 a 15 anos. Então você vai falar assim, bom, então aqui eu vou posicionar meu negócio para esse tipo de pessoa, tá? Ou então, seguindo aquelas fórmulas, aquelas estratégias que eu ensinei para você, como criar a sua proposta única de valor, você vai simplesmente colocar ela aqui em uma frase curta, tá? Para que a gente possa ter clareza disso quando for analisar a sua carta oferta, tá? Depois disso, analogias. Quais são as analogias que você pode usar na sua copy e que fazem sentido com o seu mercado? Se você vai vender um brinquedo, você não pode fazer analogias sobre mercado financeiro, tá? Então não faz sentido. A não ser que o brinquedo seja para pessoas que estão no mercado financeiro, né? Então, olha aí o que você consegue explicar de uma maneira mais simples. Tá? Então, quais são as analogias que você pode usar? Talvez 2 ou 3 opções aqui, só para você começar a esquentar a cabeça, começar a ver qual é o caminho que a sua copy vai levar. E por último, descrever a sua oferta. Então, qual é a garantia, quais são os bônus, qual é o desconto que você vai dar, qual é o preço âncora, qual é o preço total, tudo que tiver referente à sua oferta, você coloca no item 9, tá bom? Então é assim que a gente faz a carta oferta e logo depois dessa parte a gente vai falar agora sobre a revisão de pares, tá? Uma vez que você fez a carta oferta, ela deve ser revisada por alguém deve dar uma opinião sobre essa carta oferta e uma vez que ela foi validada, tá validada, ok, vamos fazer a primeira parte, a gente vai entrar na revisão de pares logo depois disso. E o que é a revisão de pares? Bom, vamos lá, o processo é o seguinte. Primeiro, cadê? Aqui, desse lado mesmo. O primeiro, faz a sua carta oferta, certo? Segundo passo, revise a sua carta oferta, você e pelo menos mais uma pessoa. Eu sugiro que seja uma ou duas. Ah, quem é que vai revisar a minha carta oferta? Um copywriter, tá? Ou algum sócio seu, alguém que você confie que entenda de copy, ou o seu cliente, tá bom? Então você fez a carta oferta, dá para ele revisar, conversa sobre ela, valida ela, fala assim, beleza, essa ideia é boa, esse produto tá certo, o preço está legal, o bônus tá legal, tá interessante, então ok, está dada a partida para você começar a escrever a tua copy. Então, primeiro passo, faz a carta oferta, segundo passo, revisa a carta oferta. Terceiro passo, faz a tua copy. Agora, você não vai fazer a tua copy completa. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai fazer a headline da sua copy, o título da sua copy, tá? E as primeiras 5 páginas. O que tem nas primeiras 5 páginas? As primeiras 5 páginas são as primeiras 5 páginas, quando eu digo, na verdade, são não de texto corrido, tá? Mas já no texto do formato da copy. Então, geralmente, por exemplo, a cada linha ou 2 linhas eu pulo, né? Toda vez que eu vou fazer um parágrafo, eu pulo uma linha, né? Eu não simplesmente escrevo na linha de baixo, eu pulo essa e coloco na de baixo, tá? Se você olhar os modelos aqui que existem no material de modelos para vocês vão ver como é que funciona, tá? Então, simplesmente assim, não é um texto corrido. Em texto corrido, talvez ali 2 páginas e meia é mais do que suficiente para você ter a primeira parte da sua copy. Então, qual é o terceiro passo disso? Né? Fez sua carta oferta, revisou a carta oferta. Faz as tuas primeiras 5 páginas. Não passe de 5 páginas, tá bom? No máximo 6 páginas, tá bom? Já no formato da copy que vai entrar, tá? Então, com bastante espaçamento e tal. É algo bem tranquilo de se fazer. Você vai fazer o seu título e começar a expressar a sua ideia ali. Por que isso? Porque essa parte inicial é a essência da tua copy. 80% da tua copy, da força da sua copy, está nessas partes iniciais. Se as pessoas não continuarem lendo depois dali, ou melhor, se você não criar uma copy que gera a necessidade de continuar lendo a partir dali, a vontade de continuar lendo a partir dali, é melhor parar, você muda a sua ideia principal, volta do começo, tenta escrever a lead de novo, essa lead que a gente chama, essa primeira parte da copy, inclusive, esse é um termo que o grupo agora chama, né, essa primeira parte que eu aprendi com eles também. Então a gente chama leads de clientes, né, clientes que estão na nossa lista a gente chama de leads. E a lead também é a primeira parte da sua copy, tá bom? O título e as primeiras 5 páginas.
Então vamos lá, qual que é o processo? Revisando. Primeiro faz a carta oferta, segundo revisa a carta oferta. Terceiro faz a lead, certo? Essa primeira parte, então título de primeiras 5 páginas e revise a lead. Como é que você vai fazer a revisão da lead? Você vai fazer a revisão da lead numa revisão de pares. O que é uma revisão de pares? Em geral, a Empíricos e o método da empresa agora, eles usam uma conversa em conjunto, ou seja, uma reunião onde eles cada um pega um pedaço, né? Aliás, cada um pega essa lead, essa primeira parte da sua copy e dá opiniões, tá bom? Então, como se faz isso? Essa reunião pode ser, antes disso, né, antes de explicar como se faz, essa reunião ela pode ser feita presencialmente, ela pode ser feita talvez com o seu cliente, mais uma pessoa, talvez com alguém da sua equipe, talvez com outros copywriters. Ela pode ser feita presencialmente, ela pode ser feita por Skype, por exemplo, numa chamada em grupo. Ou então, se você não tiver ninguém que possa te ajudar, você pode simplesmente fazer essa revisão com uma ou duas pessoas que você conhece, que conhecem de copy, tá bom? Esse é o processo. E olha só, esse processo ele não é obrigatório você seguir. Eu cheguei até aqui sem seguir esse processo, tá bom? Então eu aprendi agora esse processo e estou ensinando para você porque ele corre há 30 anos no grupo agora e ele funciona muito bem por lá, tá bom? Não é à toa que a Empíricos, que é a maior representante dessa empresa aqui no Brasil, fatura 200 milhões de reais todo ano usando essa metodologia para produzir 15, 20 copies por mês, tá bom? É assim que eles fazem. E essas revisões. Então, essas revisões são que ajustam a copy para ir no caminho certo. Vamos lá, revisando de novo, eu vou revisar várias vezes para você não esquecer. Faz a carta oferta, revisa a carta oferta. Faz a lead, título de primeiras 5 páginas, revisa a lead. Como que você revisa a lead? Agora tem as regras para essa segunda revisão. Quais são as regras para essa segunda revisão? Vamos lá. Primeira regra, não vale criticar. Falar que está errado, que está ruim, que você não gostou, não ajuda nada a pessoa a mover a copy para frente, né? A aumentar o poder de persuasão da copy. Então, não se pode criticar, simplesmente por criticar, tá bom? Tudo que você precisa fazer, então, se você olhar uma coisa que você não gostou, você fala, olha, eu mudaria essa parte aqui para tal coisa. Ah, mas eu não tenho uma sugestão. Tudo bem, se você não tem uma sugestão de como melhorar aquela parte, não fale nada. Falar que está ruim não vai ajudar, tá bom? Simplesmente fale que aquela parte poderia ser melhorada se você puder dar uma sugestão, ok? Essa é a primeira regra. Segunda regra, não faça comentários. Então, na sua revisão, se você for fazer uma revisão de pares para alguém, ou se você for solicitar uma revisão de pares para alguém, esclareça essas regras com as pessoas, tá? Então, a primeira regra é não critique, só dê sugestões. A segunda regra é não faça comentários. Dê sugestões, tá? Então essa segunda regra é a seguinte, às vezes você fala assim, olha, essa parte aqui, não sei se bateu muito bem, eu talvez pensaria tal coisa, cara, isso é um comentário, isso não ajuda em nada a mover a copy para frente. Então não vale fazer comentário, não vale criticar, só vale dar sugestões. Terceira regra, dê sugestões. Essa é a terceira regra, tá? Então, como é que se faz para saber que é uma sugestão e que não é um comentário ou uma crítica? Bom, vamos lá. A questão da sugestão é o seguinte, você pode sugerir que a pessoa tire uma parte, você pode sugerir que a pessoa mude uma parte, e aí você dá uma ideia de como mudar essa parte, ou você pode sugerir novas ideias que a pessoa não colocou ali, tá? Então, essas são 3 formas de sugestão. Existem outras 3 formas de sugerir, ou seja, que são concordar, discordar ou dizer que é neutro em qualquer uma dessas daqui, tá? Então, vamos exemplificar um pouco mais. Imagine que estamos numa revisão e aí você fala assim, olha, essa parte aqui eu tiraria da copy, tá? Por quê? Por causa disso, disso. Ok, ótimo, tá bem, você contribuiu, fez uma sugestão. Tá? Aí outra pessoa fala assim, cara, eu não concordo com você, né? Então eu acredito que essa parte deve ser mantida, mas deve ser alterada para tal coisa. O cara, faz sentido, e vocês discutem sobre isso. Então, o que aconteceu nesse exemplo? Uma pessoa sugeriu uma mudança e outra pessoa não concordou. Isso tá tudo bem, tá liberado. É assim que se dá sugestões, tá? Vocês podem conversar sobre as sugestões que foram dadas. O que não se pode fazer é, olha, essa parte aqui não tá legal. Simplesmente, eu não sei, eu mudaria para outra coisa, mas não sei muito dizer o que eu colocaria nesse lugar. Isso não ajuda em nada e não vale fazer, tá bom? Então a única coisa que você precisa fazer é sugerir novas ideias, validar as ideias que estão ali, falar ok, essa parte está boa, ou ok, tá valendo, né? Ou não, essa parte não está boa e eu substituiria isso por tal coisa, tá?
Isso está liberado de fazer, e você concordar ou discordar com esses pontos de revisão que talvez outra pessoa tenha dado, ok? Ficou claro, pessoal? Ficou claro, né? Então essa é a terceira regra. Qual é a quarta regra? A quarta regra é que você deve dar uma nota, tá bom? E eu vou te explicar agora a nota, né? Então como funciona a nota que você vai dar para sua copy? Todas as pessoas que forem fazer uma revisão de uma copy devem dar uma nota de 1 a 4. O que é essa nota de 1 a 4? Ela mede a vontade que você tem de continuar lendo, ou o seu interesse pelo texto que está sendo abordado ali, tá? Então você vai dar uma nota 1 se a copy não despertou nenhum interesse ou desejo de continuar lendo. Então, nota 1, uma copy nota 1, ela não despertou nenhum interesse ou desejo de você continuar lendo. Uma copy nota 2 significa que você provavelmente não continuaria lendo. Uma copy nota 3 significa que você provavelmente continuaria lendo, mas talvez um pouco desconfiado. Uma copy número 4 significa que com absoluta certeza você quer saber o restante daquela copy, né? Porque você só leu 5 páginas, lembra? A gente está fazendo aqui a revisão da lead, que são o texto, o título e as primeiras 5 páginas. Então, quando você termina uma copy, uma lead, você leu uma lead para você avaliar, e você vai dar uma nota, você vai falar uma nota de 1 a 4. Aqui o ponto é o seguinte, as copies só passam para a terceira revisão uma vez que elas estão aprovadas com nota 4. Então, todas as pessoas precisam aprovar essa copy, todas as pessoas que estiverem participando da sua revisão precisam aprovar a sua copy com nota 4, no mínimo com nota 3, tá bom? Então, se tiver, sei lá, 5 pessoas revisando a sua copy, todo mundo está com nota 4 e uma pessoa está com nota 3, beleza, tá aprovado, tá? Então, a partir daí, você tem absoluta certeza que tem uma copy fenomenal nas mãos. Todo mundo está interessado em continuar lendo, tá? Essa é a grande sacada dessa metodologia. E aí sim, você vai se debulhar ali na copy, vai destroçar todo aquele texto até o final, tá? Então, você só vai continuar a sua copy uma vez que você tem as suas 5 primeiras páginas e o seu título validados. Aí, uma vez que você fez isso, beleza, eu tô com uma copy validada, as 3 primeiras páginas, tudo certinho, todo mundo gostou, todas as pessoas que avaliaram estão com nota 4. O que eu vou fazer agora? Então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro passo, você faz a sua carta oferta, tá? Segundo passo, revise a carta oferta. Você e mais uma pessoa, talvez mais 2 pessoas, no máximo, tá bom? Carta oferta não é para ser revisada por 50 pessoas não, tá? Então carta oferta é só por 1 ou 2 pessoas que vão poder te ajudar. Beleza, então fez a carta oferta, revisou a carta oferta. Faz o lead, que é essas primeiras páginas, tá? Então as primeiras 5 páginas mais o título, revisa o lead na revisão de pares, tá bom? Essa revisão que eu te falei chama revisão de pares. Quinto item, aí quase errei o número. Quinto item, você escreve a sua copy completa, continua ali, tá? Então você escreveu as 5 primeiras as páginas, continua tudo até o final, tá bom? Vai ali até o final da sua copy, termina de revisar, aliás, termina de escrever, e aí você vai passar então pelo 6º passo, que é a revisão CUB. C-U-B. O que é a revisão CUB? A revisão CUB é uma revisão que você vai buscar ou procurar na copy de alguém, né? Então, se você for uma pessoa que está revisando uma copy que está nesse estágio número 3, você vai procurar por 3 coisas. 3 coisas. Quais são as 3 coisas que você vai procurar? Você vai procurar por coisas que estão confusas, unbelievable ou inacreditáveis no sentido de que de fato você não está acreditando naquilo ali, sabe? Não está confiável, tá? A pessoa não está provando o ponto dela. Ou boring, que é chato, tá? Então, coisas que forem confusas, inacreditáveis no sentido de não serem... eu vou dizer, não serem provadas. Ou seja, você leu e você falou, eu não estou acreditando nisso aqui, tá? Nesse sentido, não é inacreditável de incrível, de fantástico, é inacreditável de não acreditar mesmo, tá bom? Então, confusas, inacreditáveis ou chatas. Pedaços da copy que estão dessa maneira, tá? E aí você vai olhar esses pedaços e, por exemplo, no Google Docs, você coloca lá, sublinha essa parte, né? Faz um comentário sobre essa parte e fala, olha, essa parte para mim está confusa e eu arrumaria desse jeito. Essa parte para mim está chata e eu arrumaria desse jeito. Essa parte para mim está inacreditável, não está provada e eu provaria ou colocaria desse jeito. Ou então eu retiraria essa parte da copy, tá bom? Você pode também, ao invés de querer só consertar, se aquela parte for enrolação,
Se você vê que está enrolando ali, simplesmente sugerir para se tirar da copy, tá bom? Então esse é o 6º passo. Olha que maluco, uma vez que você passou por 3 revisões e por uma construção da copy em pequenas partes, você foi tendo certeza durante o caminho de que a sua copy estava boa. Uma vez que termina essa revisão Cub, que pode ser feita por 1, 2 ou 3 pessoas, não precisa ser feita por várias pessoas. Essa sim, a revisão de pares, se sugere que faça ali entre 3 a 4 pessoas no mínimo, tá? Você pode fazer até 5, 6, tá? Então todo mundo lê a copy, senta e faz a revisão. Ou então, se você estiver pela internet, quiser fazer a revisão pela internet, todo mundo faz pelo Skype. Ou então, todo mundo faz a revisão de pares da lead, simplesmente comentando, também é uma opção, tá bom? Então são várias opções de você fazer esse tipo de revisão. A que funciona melhor é você encontrar com as pessoas ao vivo, tá? Mas não tem problema, você pode fazer online por Skype ou então online por Google Docs, por exemplo, né? Então da mesma maneira que eu sugeri a revisão Cub, que você simplesmente sublinha e dá uma sugestão para a pessoa mudar isso daí, tá? Então 3 maneiras de revisar a sua carta, a sua copy, né? Primeiro, fez a carta oferta, revisa. Segundo, fez a sua lead, revisa na revisão de pares. Terceiro, fez a copy completa, revisa na Cub. Uma vez que a Cub está completa, uma vez que você revisou tudo, do começo até o final, por 3 vezes, a hora que você tiver uma copy depois revisada e pronta, ela vai estar muito boa. Você garante resultado. E isso daqui não demora para fazer, tá? Então, aliás, isso daqui é mais ou menos como aquele míssil teleguiado, né? Você vai e começa a fazer sua carta oferta. Aí você fala, opa, peraí, melhor não ir para cá, melhor ir para cá. Ok, aí você começa a fazer a sua revisão de pares. Aí você fala, não, melhor ir para cá. Não, peraí, mais para cá. Ok, aí você vai na revisão Cub. E aí você faz um pouquinho assim, ajusta. Cara, você ajusta certinho tudo que você precisa falar na sua copy. E não fica chata, não fica enrolada, não fica inacreditável, não fica, como é que eu vou dizer? A outra eu esqueci agora, confusa, tá? Então não fica confusa, não fica chata, não fica inacreditável, fica interessante do começo até o fim dela. Gente, não é à toa que a Empíricos escreve cartas de 30, 50 páginas, as pessoas leem até o final e vendem todo dia, tá bom? Eles vendem mais de R$1 milhão todos os dias usando esse tipo de copy. Isso que eu acabei de ensinar para você. Isso é poderosíssimo, poderosíssimo. Acelera o seu processo de criação, acelera o seu processo de revisão e garante a qualidade da sua copy do começo até o final. Esse material é fantástico, eu nunca tinha visto isso antes e eu recomendo que você faça dessa maneira, tá bom? Não corte caminho, já aprende a fazer do jeito certo, tá bom? Esses caras fazem isso há 30 anos e eu aprendi com eles, eu faço isso há 4, 5 anos no máximo, então eu sempre busco novas opções e eles me ensinam muito, então realmente vale muito a pena trazer isso para vocês, eu não podia deixar de trazer isso para vocês, tá bom? Muito bem, é isso. Ah, e tem mais um ponto, tá bom? Mais uma revisão que você pode fazer, ou uma revisão extra que você pode fazer, que faz muito sentido, tá bom? E que é fácil, muito simples de fazer, tá? Basicamente é o seguinte, é o que a gente chama de teste Flasher, teste, deixa eu ver como é que escreve certinho. Flash, talvez você já tenha ouvido falar dessa revisão. Kincaid. Flasher e Kincaid inventaram uma metodologia para saber se o seu texto é muito difícil ou não, ou se ele está tranquilo de se entender. Basicamente, a metodologia dele leva em consideração a dificuldade do seu texto, o tamanho das palavras, o tamanho das frases. Então, aqui está um site, aliás, aí está um site, né? O site é readable.io/teste, tá? Então, vou colocar o link aqui embaixo para vocês. E nesse link, tudo que você precisa fazer é, uma vez que você fez a revisão da carta oferta, fez a carta oferta, revisou, fez a lead, revisou, fez a copy completa, revisou na Cub, você vai jogar no teste Flasher Kincaid. O que é esse o teste Flasher Kincaid? É um teste que vai te dar os lugares onde a sua copy está complicada de entender. Às vezes você escreve uma frase desse tamanho e você pode simplificar ela, deixar ela desse tamaninho e simplesmente mudando isso, você dá uma chance muito maior das pessoas compreenderem sua copy do começo até o final. E basicamente a nota que você precisa dar nesse teste, ela vai, acredito que vai até 20, tá? De 0 a 20, então, ou de 1 a 20. A nota que você está procurando é a nota 7,5 ou menos, tá?
Então 7,5 ou menos é a nota que você está procurando no teste Flasher Kincaid e dá para você habilitar isso inclusive no Word, tá bom? Então no Word do Google você simplesmente precisa procurar aí no YouTube como fazer, tá? Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo e de como é o seu Windows ou seu Word, você precisa fazer diferente, então por isso que eu não ensino aqui, porque vai mudar o tempo todo, né? Mas é simples, aí no YouTube você põe para encontrar, inclusive no site da Microsoft você pode achar como fazer esse teste diretamente, ou então simplesmente jogar nesse site que eu já coloquei aqui para você, que é copiar e colar sua copy lá, identificar as palavras difíceis e as frases mais difíceis, alterar e pronto, acabou. Você tem uma copy fantástica nas mãos, tá bom? É só colocar para rodar que ela vai funcionar, ok? É lógico. Nunca se sabe se ela vai funcionar até ela funcionar, né? É o tipo de coisa que não dá para você saber até acontecer. Mas, depois de fazer tudo isso, você fez o melhor que se podia fazer para criar e revisar uma copy, tá? Esse é o melhor processo de revisão e de criação que eu já vi até hoje. Recomendadíssimo, não deixe de fazer. Vale muito a pena, tá bom? Inclusive, eu vou mostrar para você alguns exercícios que a gente vai fazer aqui embaixo. E eles vão usar essa estrutura para você testar na prática, tá bom? Beleza, então pessoal, é isso. Daqui a pouco a gente vai para o próximo vídeo onde eu vou falar para você algumas técnicas de swipe files. É uma técnica fantástica para você ter novas ideias e criar suas copies, tá bom? Então vamos lá para o próximo vídeo. Até lá!